Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, dona Thaís. Oi, Juscelina. Deixa eu só colocar aqui pra gente. Oi, Aline. Olá, dona Thaís. Olá! Ai, E tudo bem? Hoje nosso evento é de cheguei. gala, eu já tenho até roupa, ó, você viu? Estou aqui Ai, eu também uniformizada! estou. Estamos E muito nem foi uniformizadas. combinado! Muito uniformizada, Tá gente. vendo? Tinha que estar, né? Eu já meti um filtro aqui, ó, meu Caracterizado dentão, mesmo. como ficou branco. Me ensina esse filtro, porque eu tô amarela. Com óculos. Ai, gente, eu amo o Pronto, filtro, eu tá fico muito. ótimo, mas você tá um Eu pouquinho não sei, hardcore. eu sou uma negação, né? Aí, ó, pra gente ficar bem iluminada. Gente, eu não sei pôr filtro, aí eu fico passando, depois fica lá, pronto. Agora eu sou in natura. Não, tem que pôr um filtro para fazer uma maquiagem, porque essa hora já a Pois maquiagem é, já foi, o cabelo já foi, tudo já foi. fala não. Depois você me ensina qual é esse daí, que ele funcionou Tá, bem. Adorei o tá branco ótimo. dos dentes. Olá, pessoal, boa noite para quem está Boa noite para todo chegando. mundo que está aqui. Já vi pessoas muito queridas por aqui. Sim, muito bacana. Vamos parar essa internet hoje com esse tema que está bombando, quem está caindo aqui de paraquedas, né? Hoje nós vamos falar sobre o uso do laser em voz. A Thaís, queridíssima, competentíssima, Obrigada. muitosíssima. Seja E a muito gente é bem-vinda. parceira, né? A gente escreveu um artigo recente aí, uma participação no artigo recente que vai sair já já pela Codas, falando sobre o uso Sim, da fotobiomodulação. Tem livro saindo, né, Van? Só sobre isso. tem, sim, com capítulo escrito aí também, participação especialíssima. Vamos ter capítulos de voz clínica, de voz profissional. É um tema que é novo, assim, mas agora nem tão novo mais, né? Eu fico muito feliz de ver já as coisas começando a acontecer. Muito bom. Eu Bom, lembro de pessoal, você no congresso em Salvador, eu não lembro o ano, acho que é uns 4 ou 5 anos atrás, morrendo traumático. de medo de falar de laser, sem saber o que que as pessoas iam achar disso, o que que ia acontecer, qual que ia ser a repercussão. E é muito bacana quando a Exatamente. gente. A gente tem duas responsabilidades, né? A hora que a gente tem uma proposta nova, a gente tem essa responsabilidade, né, de compartilhar, de trazer essa informação. E aí a gente tem uma outra, porque a hora que a gente começa a ver a galera usando errado o negócio, a gente se sente meio culpado. Eu penso nisso às vezes dos incentivadores respiratórios, que é o shaker, respirou, eu e a Flávia, a gente começou a falar disso, mas o que a gente vê de atrocidade, de gente Sim. usando shaker de jeito errado, E eu e por lembro isso que que é o que me importante trouxe. voltar sempre, né? Sim, e eu lembro você falando disso, eu me lembro da oportunidade que eu tive lá no SEB e de eu falar isso com a Mara. Eu falar, Mara, é bom, mas me dá uma responsabilidade quando eu vejo o laser sendo usado de forma errada. Ela falou, Vanessa, sabe a história da maçã? Então, fui eu que falei. E distorceram tudo, e falam tudo errado hoje do que foi proposto, né? De que maçã é bom para a voz. Então, a gente faz a nossa parte, a gente tem que divulgar a informação certa que aí acho que a responsabilidade tá aí, né? E ela acalmou muito meu coração. Eu falei, a gente fala o que a gente tem que falar, algumas pessoas entendem como querem entender, e acho que esse Da, é muito. Pode Da falar. Mara tem até uma frase boa que falam que foi ela que falou, e ela disse que nunca foi ela que disse que ser fonoaudiólogo é ouvir uma lágrima, não sei, é, é ouvir uma Tipo Marta lágrima, é não sei Medeiros, o que, né? Assim, que fazer aparece chapéu. todos os textos, são, né? Isso. Ai, ai, Ela nunca então. disse aquilo e viralizou. Ela já falou: ah, tá bom, fui Tá eu. bom. Poética. Ai, muito bom, muito legal. E acho que isso foi muito o fio da meada também que a gente
quer, né, e traz para essa conversa, assim, poxa, vamos falar, já que o tema está aí, está sendo usado, então que a gente fale com quem entende do assunto, com quem tem experiência, com quem usa o recurso, mas de forma responsável, com embasamento científico, porque acho que essa é a nossa função, né, da gente levar a informação de qualidade mesmo. Pessoal, para quem não conhece, né, acho difícil ser fonoaudiólogo não conhecer, mas só para a gente introduzir, vou te apresentar, tá? A Thaís, ela é fonoaudióloga, especialista em voz. Ela é doutora em distúrbios da comunicação pela Unifesp, vice-coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né, na gestão atual, e professora e pesquisadora do SEV, Centro de Estudos da Voz. E para mim é uma honra poder estar aqui conversando com você, principalmente com a surpresa que nós temos no final para todo mundo, né? Sim! Então estou bem animada. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal mandou ao longo do dia, mas eu acho que a gente podia começar do começo, né? Falando um pouquinho sobre o laser, sobre esse recurso, assim, nem todo mundo ainda tem familiaridade, nem todo mundo já fez algum curso de capacitação. Então, para quem está boiando um pouquinho, quer entender as possibilidades, né? A fotobiomodulação, muita gente confunde também os termos ainda, fotobiomodulação, laser terapia. A fotobiomodulação, gente, ela na verdade é o uso da luz como um recurso terapêutico para trazer mais energia, melhorar a produção de ATP das nossas células, ativar ali a cadeia respiratória. E com isso a gente desencadeia uma série de eventos terapêuticos mesmo que no nosso organismo. Dentre eles, os principais que a gente observa aí é o de analgesia, de ação anti-inflamatória, de ação antiedematosa, de melhora no desempenho muscular, de acelerar a recuperação de alguns tecidos, e isso tem estado bastante em alta na fonoaudiologia atualmente, né? Porque a gente tem diversas áreas aí que propiciam e que se beneficiam, melhor dizendo, desses efeitos terapêuticos. E aí eu vou começar já com algumas perguntas, tá? Porque teve uma pergunta que me chamou a atenção, que foi assim, sobre quais profissionais podem aplicar o laser em voz. A gente sabe que o fonoaudiólogo, a gente tem uma resolução, né, do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ela saiu a primeira versão em 2019, ela foi atualizada nesse ano, então é a resolução 606. E ela dá o respaldo para o fonoaudiólogo utilizar esse recurso, desde que seja associado a recursos fonoaudiológicos convencionais, né, a terapêutica convencional, tanto para o laser como para o LED, para o ILIB. Então, a gente sabe que o fonoaudiólogo hoje, depois de uma longa caminhada, e nós temos esse amparo legal para utilizar esse recurso, mas eu sempre gosto de frisar que a resolução é muito clara em dizer que ele é parte do nosso processo terapêutico, né, parte da nossa conduta. E você que está nesse universo aí do canto, da voz artística, o que você tem a dizer um pouquinho sobre isso aí? De quais profissionais podem aplicar o laser em voz? Eu entendo que, primeiramente, o profissional que aplica o laser, ele tem que ser um profissional da saúde, porque a gente mexe completamente com a saúde dessa pessoa a hora que a gente irradia essa pessoa. O laser não é só uma luzinha, é um recurso terapêutico que causa um impacto no organismo dessa pessoa. Então, a gente tem contraindicações e tem algumas questões anatômicas que são importantes de serem levadas em consideração para a aplicação do laser. E por isso eu entendo que um profissional da saúde o fonoaudiólogo, nesse caso, é o profissional mais habilitado para essa aplicação e principalmente um profissional que tenha feito um curso para entender quais são os riscos de aplicação, quais os lugares de aplicação, por que eu não posso conhecer a pessoa no dia e sair aplicando laser, eu tenho que conhecer a anatomia dessa pessoa, eu tenho que ter um exame dessa pessoa, se ele tiver, por exemplo, algum tipo de lesão tumoral, se ele tiver, por exemplo, papiloma laríngeo, são pessoas que qualquer tipo de alteração que vá proliferar esse tipo de célula, eu estou prejudicando esse paciente. Então, é fundamental que essa pessoa, que eu conheça essa pessoa, que essa pessoa tenha um exame
Então, não, por isso que eu entendo que não é qualquer pessoa que pode aplicar o laser, porque tem que ser um profissional que entenda da saúde desse paciente, porque a hora que a gente está ali com ele, a gente está ali para cuidar da saúde dele. Então, o laser, eu entendo o laser como um recurso terapêutico de saúde e desempenho. Então, tem que ser uma pessoa realmente habilitada, que entenda de anatomia, porque isso é um outro erro que a gente vê muito em rede social, o lugar onde as pessoas aplicam laser, dizendo que estão aplicando na voz, em um lugar totalmente... Está em qualquer lugar, está na traqueia, na traqueia, na voz não, na prega vocal não. Então, tem que ter esse conhecimento e tem que saber exatamente, tem estruturas muito sensíveis, né? A gente tem a glândula tireoide muito próxima, então uma pessoa que tenha hipotireoidismo ou hipertireoidismo, a gente não pode correr o risco de irradiar essa região. Então, eu entendo que o melhor profissional para utilizar laser na área de voz é o fonoaudiólogo especialista em voz que tenha feito um curso de laser, de fotobiomodulação. Perfeito, concordo demais. E o quanto que isso vale para os fonoaudiólogos também, né? A gente está centrado nesses objetivos, nessas coisas que a gente propõe. E recentemente teve um parecer da Sociedade Brasileira também, né? Feito a Do algumas qual mãos, você foi fez parte. assim, mas foi bem assim, interdepartamental, né? Teve a participação aí do Departamento de Disfagia, de Motricidade Orofacial, de Voz. E esse documento é muito importante que quem trabalha com fotobiomodulação tenha interesse de ler, de estudar, porque lá a gente colocou as diretrizes científicas, né? As pessoas às vezes confundem um pouco o papel do conselho e o papel da sociedade. Então, o conselho ele é o nosso órgão fiscalizatório, assim, de fiscalização. Ele criou a resolução para nos dar esse respaldo legal, mas a gente tem um órgão de peso aí, científico para respaldar o nosso uso com a prática baseada nas evidências, ainda que a gente não tenha muitos estudos em laser, mas é importante a gente entender que aquilo que a gente tem feito, que a gente tem proposto, é baseado em algum estudo que já tem sido feito, né, em outras áreas de ciência. E o que esse parecer aí da sociedade traz para a gente de diretrizes quando a gente pensa assim, na área de voz, para que o laser pode ser utilizado com segurança? Então, que a gente, pelo parecer, né, que foi um parecer interdepartamental, foi feito a 5 mãos de audiologia, para que vocês possam ler na íntegra, com toda a bibliografia, tudo de mais atual está ali, para sócios e não sócios lerem, mas prefiro que vocês sejam sócios. E lá o que a gente diz é que a fotobiomodulação ela pode ser utilizada tanto na habilitação quanto na reabilitação vocal. O que a gente entende como habilitação e reabilitação? Habilitar é tornar um sistema que já funciona bem para um sistema otimizado. Então, a gente pega uma coisa boa e deixa ele melhor ainda. E reabilitar é pegar um sistema que não está funcionando bem, que tem algum tipo de descompensação e fazer com que ele trabalhe de uma forma mais efetiva. Fazer com que ele gaste... Um sistema eficiente é um sistema que gasta pouca energia para fazer alguma coisa. Então, quando a gente trabalha para aumentar desempenho, o que a gente faz é deixar mais energia disponível para que a fadiga seja mais tardia e que a recuperação seja mais rápida. E quando a gente usa em situações de reparação, em situações de reabilitação, a gente pensa numa reparação tecidual, que também é um dos efeitos do laser com a questão de recuperar edema, de cessar processo inflamatório, de diminuir processo inflamatório. Então, nesse sentido que a gente utiliza o laser tanto para a parte de performance, quanto também na parte, na ciência clínica. O que a gente ainda não sabe, por exemplo, a gente sabe que o laser ele é importante para reparação tecidual. Tem até um artigo com um rato falando que tecido de prega vocal de um rato, quando recebeu o laser, se recuperou mais rápido do que o que não recebeu laser. Mas a gente ainda não sabe quanto o laser poderia auxiliar na reparação tecidual em casos de cirurgia de laringe. Então, a gente não sabe na cicatrização, se é bom acelerar esse processo de cicatrização ou não.
Então, é um risco que eu não corro, por exemplo, em pós-operatório de aplicação de laser para pensar numa reparação tecidual, acelerar esse processo. Eu não sei quanto isso pode ser realmente bom ou não. Então, na maior parte, realmente é clínico. É para melhorar a performance ou para parte de reabilitação vocal. Eu acho que isso que você fala, né, da gente não se arriscar, eu brinco muito disso. Falo, gente, eu compro aquelas brigas que eu tenho muita segurança de que eu vou ganhar. Se eu não tenho certeza, eu nem compro. Porque, assim, isso que você falou é bem importante. Trazendo um pouquinho para a área da MO, que é a minha especialidade, a gente tem tido essa discussão nas frenotomias de língua, por exemplo. Então, falar, porque o laser pode ajudar a cicatrizar. Mas a gente tem uma corrente dentro dos profissionais que realizam os procedimentos que falam, mas quem disse que acelerar isso é bom? O processo de inflamatório pode ser legal, e em relação a. Pode ser lento, mas ser bom, às vezes ele vai ser otimizado, e isso não necessariamente vai refletir num bom resultado final. E eu brinco, essa questão de comprar as brigas é porque a gente tem que entender também o nosso papel enquanto fonoaudiólogo e até onde a gente pode ir, porque qualquer coisa que der errado, a partir de um recurso que a gente está utilizando, sem ter pesquisa, sem ter ensaios clínicos para comprovar esse tipo de benefício, e não é, igual você falou, não é a eficácia de que ele funciona para o reparo tecidual. Beleza, isso já pode ter artigos mostrando uma tendência, mas é o quanto isso é bom clinicamente, né? O quanto que isso vai ser viável num tecido ali vivo, com risco de sangramento, talvez. Então, a gente não tem essas respostas. E qualquer coisa que saia da curva nesse processo terapêutico vai falar, opa, mas será que é meu laser? Será que não foi porque alguém colocou essa luzinha que não era para isso ter acontecido, né? Então, eu acho que isso é muito responsável também, da gente ter o pé atrás e saber qual é o nosso espaço, né? A gente não cuida disso diretamente, desse processo de cicatrização, igual, né, eu falei no exemplo das frenotomias. A responsabilidade de acompanhar isso é do cirurgião que fez a cirurgia, não é minha, que sou fonoaudiólogo, né? Então, isso é bem importante. E aí, você falando dessas duas vertentes, assim, da clínica e deixa eu só ver que apareceu uma pergunta aqui sobre isso. Juarez, ei, Juarez, tudo bem? Ele perguntou se seria possível pensar numa correção do reparo de um tecido mal cicatrizado num pós-operatório. Então, pode até ser, porém, o que a gente sabe é que exercícios melhoram isso. Exercícios melhoram esse padrão de cicatriz. Então, eu prefiro acreditar no que a gente... Acreditar não, apostar no que a gente já sabe que dá certo, que são os exercícios, do que pensar num recurso que pode deixar essa cicatriz mais cruenta. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode deixar essa região mais rígida, que é tudo que a gente não quer. Então, eu prefiro apostar nos exercícios do que apostar na utilização desse recurso, podendo causar algum efeito que não vai ser desejado para o paciente, principalmente para qualquer paciente, mas principalmente se ele for profissional da voz. Isso pode trazer um impacto muito grande para a carreira dessa pessoa. Então, a cautela é sempre melhor do que o risco. E nessa parte clínica, Otávio, tem alguma área assim, que você acha que a gente possa já usar com segurança? Né? O que você acha? Você acha que, por exemplo, eu costumo não recomendar o uso ainda em lesões laríngeas, né, onde a gente não tem, pelo menos não com esse objetivo. Não é o laser pro nódulo, às vezes você vai ter um objetivo ali secundário, de achar que pode melhorar um edema, de que pode melhorar alguma coisa, mas dentro dessa parte clínica, o que você acha assim, que a gente tem um mínimo de caminho seguro para já começar a usar ou ainda nem tem? No meu entendimento, o principal é para performance. Em que sentido? Que a gente sabe nos estudos na ciência do esporte, na fisioterapia, é que a utilização da fotobiomodulação melhora a eficiência muscular. Como? A luz atua na respiração celular, dentro da mitocôndria, na produção de ATP, que é a nossa moeda de energia. Então, se eu tenho mais energia disponível, eu consigo ter um desempenho maior, me cansando menos, e se eu me canso menos, eu me recupero mais rápido, o que é fundamental para qualquer atleta, incluindo os atletas da voz, que é conseguir fazer um bom show, não ficar cansado no final desse show, descansar e no dia seguinte estar novo para o próximo show. Então, no meu entendimento, em laringes saudáveis, a aplicação da fotobiomodulação pré-performance é um momento muito interessante para que a gente consiga otimizar
essa musculatura, consiga otimizar esse rendimento e fazer com que a performance seja boa e com que ele se recupere mais rápido para as próximas apresentações. Então, nesse sentido, eu acho que ele é bem interessante. Uma outra possibilidade também de uso é em casos de edema causado pela própria fadiga vocal. Eu entendo que o laser pode auxiliar nesse processo de ajudar na remoção desse edema para que a prega vocal fique livre, consiga vibrar melhor, para que a pessoa, o profissional da voz, faça menos esforço para falar. Então, no meu entendimento, para essas duas situações, o uso do laser ele não vai fazer mal. Então, fazendo bem, tá ótimo, né? Então, melhorar a performance e redução e amenizar um processo inflamatório pós-traumático, de fonotrauma. Então, nessas duas situações, em questões de lesão, eu não tem nenhuma que eu acho que funcione. Por quê? Porque a gente sabe também que a prega vocal está muito distante aqui do ponto. A gente não sabe exatamente quanto de luz, né, chega ali na própria prega vocal. O músculo está antes, depois vem a mucosa. Então, a maior parte das lesões de prega vocal, elas estão no tecido mucoso, que é mais interno ainda. Então, no meu entendimento, chegar exatamente nesse lugar já é mais difícil. Por isso que a parte de performance muscular, ela é mais clara na minha cabeça do que esse processo de remoção de lesões que estão mais na borda livre de prega vocal. Sim. E dentro nessa linha mesmo do condicionamento, você consegue ter uma percepção, ou os pacientes que você atende traz, assim, de como era antes e depois? Teve alguma coisa que você achou que tenha sido marcante para você, de quando você começou a usar o laser, ou que você tenha como parâmetro, assim, para falar, putz, isso aqui realmente parece ser decorrente do laser? Você consegue ter alguma diferença, assim, mais concreta, né? A gente nunca separou as pessoas que usaram laser das que não usaram para saber, porque a maior parte das pessoas com quem eu aplico laser, elas também passam por um processo de condicionamento vocal. Então é meio concomitante. Todas elas têm um treinamento para condicionamento vocal e também elas... E aí, no meio disso, entrou o laser. O que a gente percebe em situações de, por exemplo, turnê, que a pessoa canta quinta, sexta, sábado, domingo, o laser ajuda bastante na potencialização, na eficácia da performance dessas pessoas, porque elas têm para chegar nas notas de uma forma mais clara, elas conseguem ter uma eficiência muscular maior. Não quer dizer que elas vão se cansar menos. Eu acho que o se cansar menos vem do condicionamento, mas a eficiência muscular delas, de conseguir afinar, fazer os graves e os agudos, ter controle, refinamento muscular, eu acho que o laser tem uma função nesse sentido, dela conseguir ter mais precisão, mais controle muscular nessas situações. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda sim, porque a hora que a pessoa entra num processo de cansaço mesmo, de fadiga, ela começa a perder um pouco da possibilidade de estiramento, encurtamento da musculatura laríngea, da própria prega vocal, e aí isso implica na afinação dela, implica em potência. Então eu acho que o laser ele vem de encontro dessa possibilidade. Legal, muito bacana. Eu tinha curiosidade de ver se eles sentem isso, né? Se eles trazem algum relato de tipo, nossa, eu sinto que no dia que eu faço fica melhor, ou essa sensação de conforto, talvez depois de uma aplicação. A minha vivência maior, assim, é muito dos alunos em sala, né? Porque a parte que eu trabalho com voz é muito da promoção de saúde vocal ainda, principalmente nesse contexto de pandemia. Mas se eles conseguiam. E aí nos cursos a gente tem muito assim de quem é cantor, nossa, parece que eu tenho a sensação de que a voz já foi aquecida, ou isso, parece que tá mais fácil, parece que tem mais brilho na voz, e eu fico, nossa, que legal. Será que quem está na clínica, esse relato também chega ou está induzido aqui por quem está experimentando o recurso, né? Por isso que eu acho que o efeito é bem mais muscular do que mucoso.
né? Porque a gente sabe que a prega vocal é um músculo recoberto por uma camada mucosa. Sim. Então, acho que o efeito, assim, do laser, ele atua na musculatura da prega vocal. O efeito grande ali, por isso que eu falo muito mais em performance muscular, que é onde a gente atua também nas outras áreas, né? Por exemplo, na MO também, tirando a parte de ferida, essas coisas, vocês fica muito mais voltado para a parte de eficiência muscular também, né? Para melhorar o movimento, para melhorar a execução do exercício. Então, Legal. E mesmo na disfagia também, né? Na disfagia eles utilizam bastante também para melhorar essa eficiência muscular, né? Trabalhando os músculos envolvidos na deglutição. Sim, é uma das bases, eu acho, em todas as áreas, é muito esse foco no desempenho. Eu acho que a gente tem uma parte... Desculpa. E pensando na área de voz, tem algumas outras musculaturas que são importantes para a gente também, como o do palato. Então, a aplicação no palato também, a gente busca um palato mais alto em alguns momentos, uma parede faríngea que também tem musculatura ali atrás. Então, em alguns momentos, a gente também aplica nessas regiões, pensando na eficiência muscular dessas regiões. Então, não só pensando em prega vocal mesmo. Pode falar, desculpa. Legal. Não, imagina. Eu ia falar que o interessante da voz é que, assim, muitas vezes na MO, na disfagia, a gente não leva o paciente a uma exaustão ou a uma sobrecarga muscular de uma alta demanda como a voz leva, né? Às vezes, principalmente a voz profissional. Então, eu acho que na voz esse recurso acaba sendo também muito interessante porque tem essa particularidade. A gente tem muito da literatura ali falando sobre aumento da resistência, sobre essa melhora, sobre a melhora numa recuperação muscular. Mas um paciente de MO, por exemplo, de disfagia, dificilmente ele vai precisar de uma recuperação muscular. A gente foca muito no antes, no pré, na melhora ali da resistência, na melhora da força. Mas essa recuperação muscular, que eu acho que o laser pode beneficiar demais e que a literatura na medicina do esporte tem mostrado isso, é um plus ainda que eu acho que o público de voz ganha, né? Tem uma possibilidade a mais. Teve uma pergunta aqui do Miguel, se essa otimização da performance do laser pode de alguma forma prejudicar os músculos ou as pregas vocais. Eu acho que imagino talvez de levar uma sobrecarga vocal. Não, Talvez não, tenha porque sido. ele não tem o que prejudica a prega vocal é esforço. Ele não vai fazer mais esforço, não vai fazer uma hiperconstrição porque o músculo está mais eficiente. Pelo contrário, ele vai fazer menos força para conseguir exatamente o mesmo movimento. Então, o laser faz com que esse músculo atue de uma forma mais econômica. Ele gasta menos para fazer exatamente a mesma coisa ou conseguir, às vezes, até um estiramento maior ou encurtamento mais eficiente. Ele não vai promover nenhuma analgesia no sentido de, nossa, não estou sentindo se estou fazendo força e começar a fazer uma hiperconstrição. E nem vai aumentar a hiperfunção vocal, porque, nossa, agora está muito mais fácil de falar e vou falar com mais força. Então, nesse sentido, não. O que ele melhora é o movimento do músculo. O movimento do músculo do TA, por exemplo. Ele vai encurtar e esticar. Não vai ser aqui, ó. Não vai ser na parte medial, não vai ser encontro mediano. Vai ser só na parte de encurtamento e estiramento. Legal. Quando a gente fala dessa melhora do condicionamento, né, tem alguma diferença aí no estímulo para a força e para a resistência muscular? Tem a diferença no sentido... E aí entra o raciocínio clínico. Essa parte é super importante. Porque a gente pode até aplicar o laser, mas o que a gente vai fazer depois muda toda a configuração. Muda todo o propósito do exercício. Por exemplo, a gente sabe que exercícios curtos vão promover mais força e exercícios longos promovem mais resistência. Então, se eu faço um som curto, estou trabalhando mais fibras de força. Se eu faço um som longo, eu trabalho mais resistência. Então, se eu aplico o laser antes de propor o meu exercício de resistência, que tem que ser longo, eu consigo otimizar esse movimento também. Então, eu consigo estimular mais o tipo de fibra que eu quero para desenvolver resistência muscular e não só a força. Então, pensar ter esse raciocínio de utilizar a fotobiomodulação antes de um trabalho de condicionamento vocal também é interessante porque eu melhoro a performance para conseguir esses ganhos
de condicionamento vocal. Show, bem legal. E tem, assim, um prazo para esses resultados? O que a gente sabe, isso é super importante. Os resultados da fotobiomodulação, eles são instantâneos, né? A Vanessa pode até falar mais o quanto tempo demora, quanto tempo o laser atua no tecido. Mas pensando que você está querendo construir um condicionamento, você tem que propor exercícios, e esses exercícios devem ser contínuos, e eles levam de 4 a 6 semanas para gerar alguma mudança. Então, o laser dá um efeito imediato para o sistema, ali para a questão orgânica. Mas propor os exercícios, eles precisam ser contínuos e de 4 a 6 semanas, eu penso até em 8 semanas para que a gente consiga realmente mudar uma estrutura, não só neuromuscular, como também metabólica dessa célula muscular, para que ele consiga ter um condicionamento vocal maior. Isso é muito importante, porque como vem essa melhora, esse efeito imediato, é uma das coisas que a gente fala muito, olha, melhorou, teve um melhor desempenho naquele momento, né? Um melhor desempenho da função ou do exercício, mas não significa que houve um aumento da resistência propriamente dita, um aumento da força propriamente dita. Isso dali foi um resultado de uma ação temporária que nos dá uma condição de treinar melhor. Né? Então eu falo, se eu começo na academia e eu peso lá 1 quilo por dia, ou se eu tenho condições de começar um treino talvez carregando 2, pode ser que a longo prazo isso vai me dar um resultado melhor ou talvez mais rápido, mas não significa que porque naquele dia eu consegui um pouquinho a mais depois do laser, que eu ganhei força, ou que minhas fibras já mudaram, que meu organismo já se adaptou. E eu acho que isso traz, às vezes, muita confusão mesmo no conceito. E isso é muito importante de ser explicado para o nosso cliente, para ser explicado, por exemplo, para o artista. Senão ele coloca o desempenho dele e a melhora dele no laser, e não está no laser, está no exercício que ele faz depois do laser, né? Porque todo profissional da voz, ele quer ter um remedinho que faz assim, não preciso mudar meu comportamento e nem fazer exercício, porque aí terei voz para sempre. Então, agora eu faço laser e terei voz para sempre. Não vai acontecer, né? É o laser e o exercício. Tem que ter o exercício, não adianta só a aplicação do laser sozinha, não vai fazer com que ele fique mais condicionado, nem vai fazer com que a performance dele fique melhor. O que vai fazer com que a performance dele fique melhor é o treino depois da aplicação do laser, é o show depois da aplicação do laser. Então isso tem que ser ficar muito claro, porque senão o cliente fica laser dependente. Ele não depende do laser para fazer um show, ele não depende do laser para fazer o exercício. Senão ele deposita naquilo, aquilo vai ser a cura e a salvação dele sempre. Não é verdade. A cura e a salvação dele sempre é ele mesmo. Então ele tem que ter autonomia para conseguir resolver os problemas que ele tem. Eu ia falar que, tipo, eu não julgo, porque eu também ia adorar ter um remedinho que eu não precisasse ir na academia e tivesse os efeitos, então eu entendo. Mas eu penso, oh meu Deus, lembrei que eu ia fazer uma consideração, que essa fala que você tá trazendo, eu acho muito importante que o paciente, que o artista tenha, mas o profissional também, né, Thais? Eu vejo, às vezes, o próprio profissional se apoiando demais ou dependendo demais de um recurso e falhando, às vezes, no básico. Né? Eu falo, a gente já atendia as emergências vocais, eu acho que é o que a gente mais escuta, sabe? Assim, laser para emergências vocais, laser para emergência vocal. Falo, mas e antes? Ninguém trabalhava com esses quadros antes do laser aparecer? É uma coisa é a gente ter um recurso que tudo bem, pode ser que ele venha para otimizar. Outra coisa é a gente também, enquanto classe profissional, expor isso de uma forma ou vender isso de uma forma que, nossa, a revolução chegou, né? E não é por aí. Eu acho que esse é um ponto que para mim pega muito, principalmente em redes sociais. Sim, porque a pessoa fala, não, porque eu tenho laser, então eu vou conseguir, eu atendo melhor o profissional. E não é uma verdade. Você pode atender tão bem quanto tendo ou não. É um recurso a mais que você pode lançar mão para oferecer no seu atendimento. Mas não quer dizer que isso vai ser um divisor de águas ou que vai definir quem é bom e quem é ruim. Muito pelo contrário. O bom é aquele que sabe pensar sem nada, né? Que não tem nenhum recurso e resolve o problema. Então, dá para resolver o problema. O que vai acontecer se eu não tiver o laser? Talvez eu gaste um tempinho a mais para conseguir
os mesmos resultados, mas dá para conseguir exatamente os mesmos resultados. Então, Sim. não é limitante, né? O laser não veio para limitar o profissional, falar assim, eu não tenho laser, então eu não consigo Então, não atender tem. profissionais da voz. Não é absolutamente uma verdade. Então, isso tem que ser muito claro e tem que ficar muito claro para o artista também, para que, pensando em artista ou profissional da voz, senão ele acha que ele só vai conseguir ter um bom show se ele tiver laser, se ele tiver esses recursos. Sim. E Ou o para a gente que bom é que começa a escolher o com profissional a pelo recurso que pandemia ele tem, né? a A pessoa fala, pandemia. nossa, só tem. Com a pandemia não teve nada disso e teve gente fazendo show e tá tudo certo. Então, Sim. não é mais uma possibilidade, não é a única possibilidade, nem a melhor possibilidade do planeta. Então, isso tem que ficar sempre muito claro. O grande instrumento do fonoaudiólogo é o raciocínio clínico, não é nenhum gadget, não é nenhum equipamento, Recurso. nenhum Isso nada nesse aí. sentido. Temos mais Olha, muita gente. perguntas? Perguntas não, mas temos Eu não, muitos eu aplausos não aqui tô para vendo os você. comentários. Deixa eu ver, Não, porque então, no meu não aparece. Eu vou colocar no meu computador, eu consigo ver. Deixa eu ver. muitos aplausos aqui para você. Olha, Juliana. Ai, peraí, Juliana Presser. Eu não sei se eu falo seu nome certo, mas acho que falo, né? Juliana Presser. A Acho que é Ângela Pricer. Castro. É É da sua Presser mesmo? terra, Ai, que chique. Juliana. Pois é, eu conheço muito, mas eu fico assim, ai, será que o nome eu falo certo? Ângela Castro, Silvia Ramos, o Anderson também entrou, boa noite. Lu Soares está por aqui também. Muita gente querida, podem mandar perguntas, pessoal. Opa, a Cla... Porque agora parou de aparecer aqui para mim, peraí. Ih, Andréa Mi. Ai, peraí, gente. Ah, ih, voou é porque passou, né? Tá certo, Vá, viu? Acertei, é pra ser. é Você Pricer? que. É, acho que sim, ela falou que eu Sempre falei acertei. Pricer. Acho mais chique Pricer. Agora virou Pricer. Virou Pricer aí, pronto, já pode. Tinha uma pergunta aqui para cima, mas eu acho que era alguma coisa sobre nódulo, tá? E que a gente já acabou fazendo um pouquinho das considerações, né? A Clara Namorato perguntando se ajuda na absorção de nódulos vocais, fazer o laser uma vez por semana. A gente já conversou um pouquinho, né, sobre essas aplicabilidades ali na. Nenhuma. Mas, Eu liguei o computador, eu tô olhando para baixo porque eu consigo ver o chat. A uhum. Shelley também perguntou aqui: apenas a aplicação de laser faz absorção do pólipo vocal? Não, nem do pólipo, nem do nódulo, nem do granuloma, nem não sei mais o que, nem da gordura localizada. Não Cisto, né? vai. Se fizesse, Poxa. imagina, eu ia dormir com laser. Porque a gente tem que pensar que essas lesões estão no bordo livre da prega vocal. Então, ela não vai remover nenhuma lesão. Tá? Então, o que remove lesão é exercício, mudança de hábitos e exercícios, e repouso, e exercícios, e mudança de hábito, hidratação e repouso, Então, e eu falo que assim, e ainda que a gente chegue. exercícios, E hidratação, então, hidratação e repouso. mas o que eu brinco também é que assim, ainda que a gente chegasse num momento científico de falar, nossa, o laser ajuda na reabsorção do nódulo. Eu falo, tá bom, muito bom, mas e daí? Daqui um mês ele aparece de novo se o restante não for bem trabalhado, né? Principalmente quando a gente pega essas lesões aí que tem uma questão comportamental muito forte. Tá, mas Uhum. e aí? Aí significa que então agora a gente vai fazer 3 sessões de laser, como eu já vi sendo divulgado, sendo vendido por aí. 3 sessões de laser ajuda a reabsorver um nódulo. Falo, tá, mas 3 sessões de fono muda o comportamento vocal, muda o que causou o nódulo, né? Então, como que isso também a gente tem. É o que você falou, sempre ter por trás a nossa bagagem, né? Gente, esse pessoal que promete muita coisa assim, tira o seu nódulo, vai colocar igual o pessoal, traga o seu amor de Então, volta. amor em três. Em 3 dias, remova o seu nódulo em 4 sessões e faça você cantar afinado em uma sessão. É do mesmo grupo, gente. E é o mesmo grupo também do chá que emagrece. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer. Poxa, É bem isso. muito bom, tá? Aí você falou, veio perguntando do intervalo, né, de uma vez por semana.
A gente até tem pesquisas que falam sobre esse intervalo, sobre esse efeito do laser ali no tecido muscular e que mostra o tempo de aplicação, o intervalo de aplicação, dependendo do objetivo. A gente tem pesquisas aí que mostram que uma aplicação é suficiente, por exemplo, para modular todo um processo de reparo tecidual, para feridas, assim, eles falam, às vezes uma única aplicação, ela organiza todo o processo que vem depois, todas as fases, e traz uma cicatrização de melhor qualidade. Para o desempenho muscular, a gente tem efeitos aí que também duram um certo intervalo de tempo. Para as paralisias faciais, para tecido nervoso, a recomendação já é que se faça a cada 72 horas. Então, até esse intervalo, né, o quanto é efetivo aplicar uma vez por semana vai variar de acordo com o objetivo também. Né? Às vezes, igual você falou, para uma redução de um edema ou para uma melhora ali após um abuso vocal, após um uso, às vezes uma sessão pode ser suficiente, mas não para esse objetivo do desempenho, porque a gente tem todo ali o processo mesmo por trás. Uhum. Muito bom. Nossa, dá vontade de ficar conversando tempão. A Shelly colocou aqui, mas o laser ajuda na diminuição desse pólipo, desse edema? O que ele ajuda na modulação de tecido inflamatório, mas ele não vai reabsorver a lesão. Ele vai ajudar a modular o tecido inflamatório e nada além disso. O que vai reabsorver a lesão realmente é diminuição de fonotrauma e exercício para absorção dessa lesão. Aí a gente segue aqui umas linhas de perguntas que foram feitas mais cedo também, sobre o uso em paralisia de prega vocal, de sulco vocal. Tem alguma consideração extra, assim, além? Para paralisia de prega vocal, o que eu acho muito complicado, por exemplo, na paralisia facial, qual que é o protocolo? Vocês fazerem o trajeto do nervo, não é? Sim. Para qualquer lesão nervosa, o ideal é para o trajeto do nervo. O laringeu recorrente, se a gente pensar, gente, ele dá a volta, ele chama laringeu recorrente porque ele desce aqui, ó, ele dá volta no coração e sobe, sobe, sobe. A gente não tem como fazer o trajeto todo do nervo, a gente não tem como garantir que a gente vai chegar perto do nervo, a gente não sabe onde está esse nervo, tanto que é uma das principais problemas de cirurgia de tireoide, por exemplo, é porque o cirurgião está aqui do lado e não sabe exatamente quais dos nervinhos que estão ali é o nervo laringeu. Então, a gente não tem como saber exatamente onde está esse nervo. A gente teria que percorrer o trajeto todo do nervo. Então, isso não é possível nessa condição. O laringeu recorrente, ele faz uma volta muito grande e o laringeu a gente não sabe exatamente onde ele está. Diga, Van. Sim. Não, eu ia falar, e principalmente se a gente for considerar nesses pós-operatórios um grau de lesão que possa ter tido nesse nervo, né? Porque uma coisa também é a gente trabalhar, às vezes, com a ideia da paralisia facial, que teve ali ou alguma causa, mas não houve necessariamente uma lesão, uma ruptura daquele tecido nervoso. Se você vem depois de um pós-operatório, onde às vezes o próprio médico fala, né? Houve uma lesão do tecido nervoso, uma lesão mais séria, uma lesão maior. O prognóstico também ele fica muito reservado. Além de não saber o trajeto do nervo, mas ainda que soubesse, você vai fazer o que ali, né? Se houve uma lesão muito extensa. Isso aí. E aí, no caso de sulco, o sulco é uma lesão de tecido, a camada mais superficial da prega vocal, ela tem uma aderência e nesse sentido a gente não tem como soltar esse tecido, né? Então o laser de maneira nenhuma, nesse caso de maneira nenhuma mesmo, conseguiria soltar esse tecido, que o laser pode ajudar. Se essa região mais cruenta do sulco estiver machucando o outro lado e causando um processo inflamatório do outro lado, ele poderia ajudar nesse sentido. Então, nessa situação, ele ajudaria o outro lado e não a região do sulco. Tá? A Rosane colocou aqui, esse efeito anti-inflamatório não pode ser adjuvante no trabalho com algumas lesões? Pode. Né? A pergunta que foi feita ali no caso do pólipo é se só o laser removeria a lesão. Só o laser não remove lesão. O laser pode te ajudar nesse processo de modulação tecidual e inflamatória, mas é o exercício que vai remover a lesão. Ótimo, muito bom. Acho que talvez, assim, dentre essa parte clínica, assim, uma que poderia se beneficiar os casos de disfonia por tensão muscular, né? Em alguns casos, talvez. Em alguns casos, sim.
mas disfonia por tensão muscular, eu prefiro trabalhar mais com a parte manual mesmo, de soltar essa musculatura, porque são músculos maiores. O que a gente usa com alguns pacientes que têm disfunção temporomandibular, nesses pacientes, sim, o laser ajuda bastante também a soltar essa articulação, soltar essa musculatura, que são músculos menores aqui. O que a gente pode aplicar no esternocleidomastoide, né, também pensando no protocolo de aplicação para modular melhor essa musculatura, porque é um músculo que a gente consegue ver que ele está ali bem na nossa cara, né? Então é mais fácil de aplicar e pode ajudar em disfonia por tensão muscular, mas eu prefiro a terapia mais se aplicar, depois entra a terapia manual. Ele sozinho eu não acho que não é suficiente para resolver esses casos. Tem uma pergunta aqui, não sei se cheguei para você, não é especificamente sobre laser, mas a Clara está perguntando se é possível uma pessoa com nódulo há mais de 20 anos e que vive com uma rouquidão constante voltar a cantar como antes. E qual seria a média de tempo para o tratamento de um nódulo simples em ampulheta? Acho que a fenda talvez, né, em ampulheta. Amiga, se esse nódulo está aí há 20 anos, ele não é simples. Vamos começar por aí. Ele não é simples, ele é bem complexo. Então, primeiro precisa passar por uma avaliação com o otorrino, porque pode ser que seja um nódulo mais fibroso, um nódulo mais durinho. Então, esse comportamento vocal para esse nódulo tá aí há 20 anos, é um comportamento vocal bastante abusivo. Então, não dá para dizer exatamente o tempo sem ver a lesão, sem ver a imagem e saber qual é a característica desse nódulo. A gente tem nódulos muito pequenininhos e bem maleáveis, bem translúcidos, e a gente tem nódulos muito mais fibrosos. Esses fibrosos demoram muito mais tempo. E, em alguns casos, esses fibrosos acabam indo para a cirurgia, porque eles já estão muito aderidos ao tecido mucoso. Certo. A Lúcia está colocando aqui que o laser sempre é associado às técnicas vocais e que na prática clínica dela ela sente que otimiza a reabilitação. Ótimo, que bom, Muito Lúcia. bom. Sheila falando que está aprendendo muito. Muito Sheila é bom. muito bacana. Que legal. Muito Gente, estudiosa essa menina. que bacana. Tá, a gente tá chegando já no finalzinho aqui. Para mim, falta poucos minutos. Tenho medo do Instagram sumir de repente, que ele já desligou, já me excluiu uma vez de uma conversa. Tem mais alguma coisa assim que você acha muito importante da gente colocar para quem a gente está ouvindo agora? Opa, chegou mais uma pergunta. Se o laser pode ajudar na distonia, uma vez que o paciente aplicou Botox há 10 dias. Eu não entraria na parte de distonia, não. Porque eu não sei, na verdade. Essa pergunta eu não sei Mas aqui, te uma ajudar. Eu não consideração sei se esse Botox, se o laser absorveria mais uma das rápido esse Botox ou contraindicações que a não. gente tem, sim, uma das contraindicações que nós temos aí pro laser é essa aplicação em alguma área que tenha tido o Botox, porque ele acelera a regeneração nervosa, né? Então ele faz um efeito contrário aí ao que a gente espera que o Botox tenha. Então, quando é feito na mesma região, né, assim, para objetivos próximos, o laser ele não seria bom que ele fosse utilizado. Óbvio que isso é um princípio que vem muito da estética, né? A gente não tem isso especificamente na área de voz, mas a gente parte mais ou menos dessa mesma linha de raciocínio. Tanto quando a gente pensa em glândulas salivares, onde tem uma região de botox, a princípio seria uma contraindicação do laser, a não ser que você queira mesmo que o efeito dele acabe rápido. A Juscelina até comentou aqui, ó. O laser diminui a ação do Botox. E o Daniel colocou que faz o contrário do Botox. Então, se fez Botox, não coloque, não faça laser. Mais uma questão para você pensar e conversar com o seu cliente sempre. Para que ele saiba o que está acontecendo. Eu quero responder só essa da Rosana aqui. Vocês acreditam na possibilidade de ganho de massa do TA com laser para desempenho? Rosana, o TA não ganha massa nem com exercício, muito menos com laser. Não existe nenhum artigo científico que prove hipertrofia de músculo TA, tá? O que ele ganha, as adaptações musculares da musculatura laríngea são neurológicas e metabólicas, nunca morfológicas. A gente não tem alteração morfológica de musculatura
laríngea. Ela não ganha massa, não tem hipertrofia, a TA não fica barriga de tanquinho para desfilar no calçadão de Copacabana, para não falar que nenhum artigo em nenhum momento da nossa vida conseguiu hipertrofia da musculatura de TA. Tem um artigo que aplicou eletroestimulação em doses não suportáveis em laringe de ovelha e conseguiu hipertrofia de TA. Tá? Agora, o que aconteceu com essas ovelhas? Elas viraram as ovelhas preferidas do presépio, porque elas conseguem cantar por muito mais tempo. Não, brincadeira, não sei o que aconteceu com as ovelhas. Mas o ponto é que em laringes humanas a gente não consegue hipertrofia de musculatura vocal. Arrasou. Tá, muitíssimo obrigada. Espero que tenha alguma consideração importante aí, algum recado que você queira deixar para o pessoal que está assistindo a gente, porque eu tenho. Eu só quero. O principal recado é que a gente entenda que a fotobiomodulação é um recurso, assim como a eletroestimulação, assim como. Que outras? Ultrassom, transcraniana. Então, são todos recursos que eles são muito bacanas, porque a gente quer sempre oferecer o melhor para o nosso paciente, mas a gente tem que entender que o melhor para o nosso paciente é o nosso raciocínio clínico. Há situações em que a gente não precisa aplicar laser e há situações em que o laser pode ajudar, mas trabalhar sem laser também funciona. Se você quer trabalhar com laser, eu sugiro que você faça uma formação para que você possa utilizar isso com seus clientes e tenham sempre muita segurança para saber se o seu cliente não fez o Botox, se ele não tem nenhum tipo de tumor, se ele não tem nenhum tipo de alteração de tireoide, porque você pode sim causar um problema na vida do seu paciente. Tudo que a gente não quer é ser um problema na vida daqueles que nos procuram para resolver problemas. Então, sejamos solução. Agora tá contigo, Van. Olha, muitas pessoas mandando beijos. Quero mandar um beijo especial para Tati Chaves, minha parceira do IFBM, que está por aqui também. Muitos aplausos para você. Muita gente falando que está com saudade da sua aula e que essa live não terminaria. Então eu tenho uma boa notícia, ela não termina aqui. Teremos agora, e olha. Não é só isso! Segura aí que a gente já volta do intervalo. Não, mentira, não vamos ter intervalo comercial, mas temos uma boa novidade para quem gosta do assunto, para quem quer conhecer um pouquinho mais, para quem está com saudade das aulas da Thaís. Estamos lançando pelo IFBM, em parceria com a Thaís, um curso de atualização em laser e voz. Então vai ser um curso, uma noite inteira, dedicada à atualização científica, a gente discutir um pouco, né, o que a Thaís tem vivenciado na prática dela, o que a literatura traz para a gente de referências que a gente consegue adaptar, o que ainda está distante da gente fazer de adaptação ao nosso contexto clínico, um foco muito direcionado, né, a essa experiência que ela tem, a essas questões de performance muscular mesmo. Então, é uma noite para quem já tem um mínimo domínio do laser, para quem já trabalha com esse recurso e quer trocar experiências, atualizar o raciocínio clínico, atualizar o protocolo. Então, é um curso que a gente vai ter de 3 horas, né? Ele vai ser de 7 às 10, no dia 17 de novembro. Quem não puder assistir ao vivo, né? A gravação fica disponível aí por um tempo também. Mas o que nós temos? O curso está sendo, né, lançado pelo IFBM. Quem se inscrever tem uma aula bônus sobre laser e fisiologia do exercício, que complementa bastante o conteúdo que vai ser abordado, que foi ministrada pelo Alexandre Cavalieri, que é fisioterapeuta. E eu tenho certeza, assim, fora, né, o nosso padrão do IFBM, das apostilas, das plataformas utilizadas, o curso vai ser no dia 17 de novembro. Quem quiser se inscrever, já tem um link aqui na minha bio também. E aí a melhor parte, né? Para quem está assistindo, acompanhando a live com a gente, já quiser se inscrever, o valor promocional de pré-lançamento é de R$ 199 e pode já ser adquirido no link que está na bio. Esse valor, ele é promocional e ele só dura até amanhã à noite. Então, nessas primeiras 24 horas aí, a gente tem esse valor promocional e a partir de amanhã o valor dele vai para o preço normal, que é de R$ 249, tá? As inscrições podem ser feitas no link que está na bio ou já acabando a live eu vou deixar aqui para vocês no meu perfil, no perfil do IFBM também,
os contatos para quem desejar mais informações sobre condições de pagamento. O conteúdo, né, é complementar ao que a gente discutiu um pouquinho aqui, então aí lá a gente vai falar dos protocolos, dos cuidados que a gente tem que ter no momento da aplicação, noções de anatomia, de fisiologia, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque não tem como não gostar, né? Quem já foi aluno da Thaís aí sabe que as aulas são sempre divertidas, maravilhosas, então estão todos muito convidados a estar conosco aí no dia 17 de novembro, certo, tá? É isso aí, todo mundo convidado a pensar e não a buscar receita de bolo. Protocolos, Isso, a gente vai pensar para que vocês consigam resolver qualquer caso, pensando em como o laser pode ajudar nesses casos. Então, a gente é um convite para a gente mostrar para vocês como é o nosso raciocínio clínico em cima da utilização da fotobiomodulação na clínica vocal e na parte de habilitação e de reabilitação, e para que vocês consigam ter todos os instrumentos que vocês precisam para resolver qualquer tipo de caso, pensando em como o laser poderia auxiliar nesses casos que chegarem para vocês. Com certeza. Ó, já estão pedindo até o curso presencial ano que vem. Quem sabe? Quem sabe? Olha, Pepita colocando corações aí para você. A Aline, que a Aline pediu. Ó, a Aline pedindo curso presencial. Leilane, pessoal, muita gente aqui colocando que amou a novidade. Mariette. Olha, muita gente querida aqui, dando muitos ois. Muita gente falando que está dentro, então corre. O link já está no meu perfil e depois, né, no perfil do IFBM também. Que podem mandar direct, podem falar comigo aí que eu dou orientações para vocês depois. Ai, mais uma vez, amei. Muito juntas obrigada. No compromisso de levar sempre ciência e consciência para as pessoas. Perfeito. É isso. E bom, é muito bom quando a gente encontra assim, pessoas alinhadas aí com o mesmo objetivo, com a mesma perspectiva. Então, quando eu comecei a perceber essa demanda, poxa, eu podia ter um curso para isso, vamos conversar mais sobre voz. Eu falei, acho que agora temos um bom momento assim, para trazer, né, para trocar experiências, trocar evidências, essas condutas. Então, não podia pensar em outra pessoa mesmo. Eu amei quando você aceitou o convite. E pensem sempre que a hora que a gente propõe qualquer coisa com recursos terapêuticos, não é feitiçaria, é tecnologia e fonoaudiologia. Então, qualquer pessoa que vende, não, curo isso com tal coisa, faço isso, volta 10 casas, senta e vamos começar de novo. Tem sempre que ter raciocínio clínico por trás. Perfeito. Então, ó, encerrou com chave de ouro aí a mensagem. Nossa live. Beijo grande para você. Boa noite para todo mundo aí que passou por aqui, que nos assistiu. Indiquem, a gravação vai ficar aqui no perfil. Podem marcar todo mundo aí que precisa assistir e saber dessa novidade. Certo? Beijos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.